Muito bom dia a todos. Vamos dar início aqui à primeira mesa do Encontro Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura, né, o quarto ENEA. Meu nome é Werner Monteiro, sou da UFRN e vou fazer a mediação dos trabalhos, né, dessa primeira mesa. E aí, nesta mesa de hoje, pessoal, nós teremos a programação que vai seguir da seguinte maneira. Teremos a apresentação de 5 trabalhos, dos 5 trabalhos que estão aqui na mesa, tá? Então, já observamos que os autores estão aqui presentes. E os trabalhos são os seguintes, né? O primeiro trabalho é intitulado A Inserção da Modelagem Paramétrica no Ensino de Estruturas para Graduandos em Arquitetura e Urbanismo, Balanço de uma Experiência, do Gabriel Girnos e Juarez Franco. O segundo trabalho o ensino e aprendizagem de cascas por meio da cultura maker, fabricação digital e canteiro experimental, da Letícia Matana e outros autores. O terceiro trabalho, laboratório de sistemas estruturais, uma proposta de disciplina de análise estrutural auxiliada por computador, desenvolvida pelos professores Roberto, Paulo, Wendel e Reila, da UFRJ. Quarto trabalho, a modelagem paramétrica e fabricação digital de conexões viga-pilar, voltadas para o ensino de estruturas metálicas, do Rafael Ishimoto e do Felipe Tavares. E o trabalho número 5, que fecha os vídeos de apresentação, dessa apresentação, será o artigo intitulado Tecnologias Digitais e o BIM, Trabalho Colaborativo em uma disciplina de projeto e construção de obra da UFSJ, né, de São João del Rei, desenvolvida pelas autoras Sofia Jales, Mariana Barbosa e Natália Lima. Bom, pessoal, então, dando prosseguimento agora à sequência da estrutura dessa mesa, nós teremos a apresentação dos cinco trabalhos, que vai ser liberado exatamente agora. Olá. Quero apresentar aqui o texto escrito em parceria por mim, Gabriel Girnos, e pelo professor Juarez Franco, a respeito de uma experiência pedagógica de inserção de modelagem paramétrica no ensino de estruturas, feito no curso de Arquitetura e Urbanismo da Federal Rural do Rio de Janeiro. Essa experiência ela surgiu no contexto de revisão curricular, né, em que justamente uma revisão orientada ao aumento de integração entre os conteúdos tecnológicos e a prática projetual dos alunos, e que um dos problemas vistos durante o estudo era os problemas de não haver rebatimento entre o que os alunos aprendiam nas disciplinas de estruturas e a prática projetual efetiva, né? Esse pouco raciocínio estrutural realmente incorporado no processo projetual dos alunos. Nisso, eu era o coordenador na época e o professor Juarez veio para mim conversar sobre uma proposta de inserção de estratégias e ferramentas de lógica computacional no ensino regular de estruturas para arquitetos. A proposta pareceu muito interessante porque ela sinalizava uma via pela qual se poderia facilitar a compreensão das variáveis da concepção e do dimensionamento estrutural, pela qual se poderia daí então também obter uma relação mais generativa e integrada entre estrutura e morfologia arquitetônica, e também pela qual a gente poderia introduzir e exercitar o raciocínio paramétrico na concepção técnica e plástica do projeto. Seria uma boa oportunidade, né? O esquema delineado pelo professor Juarez ia de início ser aplicado em 3 disciplinas, que eram aquelas que eram ministradas por ele, tá? E nós relatamos aqui nesse texto os 4 primeiros semestres dessa aplicação, tá? Se iniciando pela disciplina inicial de estruturas, que é Sistemas Estruturais 1, na qual a inserção da ferramenta F2, que é uma ferramenta de análise bidimensional de estruturas reticuladas. E a partir de Sistemas Estruturais 2 e também em aço, você tem realmente a entrada da parametrização, né, com a articulação entre o trio de aplicativos Rhinoceros 3D, Grasshopper e SAP 2000. Né? A partir desses 3 aplicativos conectados por plugins, poderia-se construir um sistema no qual fazia-se a inserção dos parâmetros, em seguida via-se
o efeito da inserção desses parâmetros, da mudança dos parâmetros na própria modelagem, e analisava-se a eficiência estrutural dessa forma, conforme ela ia sendo alterada. Então, era um programa muito interessante de parametrização, modelagem e análise estrutural numa coisa só. A ambição desse sistema era, inicialmente, fazer com que os alunos aprendessem eles mesmos a parametrizar suas estruturas. Porém, viu-se que isso ficou muito difícil, logo de início, né, por vários motivos, e passou-se a trabalhar nesse trio apenas com modelos pré-parametrizados, com os quais os alunos podiam mexer nos parâmetros e ver os efeitos. E a modelagem e a criação de outras estruturas passou-se para uma situação algo mais simples, que era trabalhar com SketchUp e MathCAD. Né? Os alunos construindo, modelando as estruturas a partir do SketchUp, modelando graficamente, e depois jogando os dados das estruturas na planilha de cálculo MathCAD, né? Na qual eles aprenderam a programar as equações, e daí, a partir dessas equações programadas, eles iam testando e verificando a eficiência das estruturas. Né? O bom disso é que no MathCAD eles podiam criar um repertório, um acervo de equações, né, de parâmetros que eles poderiam depois aplicar em outras disciplinas. Como resultado geral, né, a gente pode dizer, de início houve alguns percalços, principalmente na questão da interface com alguns aplicativos, e especialmente na sobrecarga que representou tentar ensinar parametrização junto com o conteúdo de estruturas da mesma disciplina. Tá? A opção mais desejável, nós concluímos, seria que a parametrização e a lógica computacional fossem introduzidas um pouco antes numa disciplina separada. Mas viu-se já nesse esquema que era viável usar modelos pré-parametrizados como ferramenta de aprendizados, já era perfeitamente viável. Era positivo empregar a modelagem digital nos trabalhos, mesmo com o SketchUp, era uma coisa que os resultados animavam muito o empenho dos alunos. E também foi muito viável ensinar os alunos a programarem as equações já, tá? Deixar as equações pré-programadas. Tá? E devo frisar, para concluir, que o que é relatado no texto é um recorte inicial, né, de uma experiência que continua em andamento, tá? Continua sendo desenvolvida, que relatar que depois do que nós contamos já houve aprimoramentos na integração da sequência parametrização, modelagem e análise, que agora eles conseguem fazer tudo em BIM inteiramente, e houve a criação do Laboratório de Lógica Computacional e Fabricação Digital, o LogiFab, que visa justamente poder ajudar e desenvolver essa inserção da modelagem paramétrica e da lógica computacional no ensino dos alunos, seja em disciplinas, seja em atividades separadas. E em breve veremos em outros artigos os resultados dessas iniciativas. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, doutoranda do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFSC. E aqui comigo está a Patrícia, minha colega de doutorado no mesmo programa. A gente vai apresentar para vocês o nosso artigo intitulado Ensino-Aprendizagem de Cascas por meio da cultura maker, fabricação digital e canteiro experimental. O objetivo desse trabalho é descrever uma atividade de experimentação para o ensino-aprendizagem de sistemas de cascas usando a cultura maker, a fabricação digital e o canteiro experimental. Então, o processo de projeto desse trabalho, ele envolveu a concepção dessa forma tridimensional em software de modelagem e a materialização, primeiro em um pré-teste em escala reduzida 1:5 e posteriormente, então, na escala real 1:1. O pré-teste e o protótipo real, eles foram ambos produzidos com auxílio da prototipagem rápida, da materialização da forma, no caso com corte laser. E as peças elas foram conectadas com prendedores de papel do tipo binder. O canteiro experimental ele foi realizado posteriormente na disciplina Experimentação 2 do curso de graduação. Participaram 10 estudantes da graduação em Arquitetura e Urbanismo aqui da UFSC e ocorreu no semestre 2018-2. Essa prática, né, fez parte do módulo 1 da disciplina, que era um módulo onde se trabalhavam conceitos de arcos, pórticos e cascas. Para a montagem do protótipo na escala 1:1, foram usadas 94 peças de papelão, que foram encaixadas com esses prendedores de papel de 25 milímetros,
A atividade teve uma duração de aproximadamente 3 horas e ocorreu, então, o trabalho em equipe, né, para promover essa montagem do protótipo. Aqui a gente tem, então, um vídeo que mostra um pouquinho do dia dessa construção, da montagem do protótipo na escala 1:1. Então, os estudantes, né, se organizando de forma a conseguir construir, né, elaborar o projeto desafio, a construção desafio. Em relação ao processo pedagógico e aos resultados de aprendizagem, os alunos, eles foram instruídos a elaborar o caderno de experimentação 2, onde eles reportaram todos os procedimentos que foram realizados no decorrer dessa atividade prática. E aqui a gente traz um recorte com alguns depoimentos dos estudantes. Então, o estudante número 2, ele afirma que aprendemos errando e corrigindo nossos erros para não voltarmos a repeti-los. Além de perceber como o trabalho em equipe é fundamental, já que as tarefas foram divididas em grupos. Um outro estudante enfoca na experimentação. Não só aprendemos este método, como aplicamos com nossas próprias mãos e experimentamos as dificuldades da sua execução. E, por fim, o trabalho em equipe foi imprescindível para ir segurando a casca. Em relação à avaliação da atividade, então essa atividade promoveu uma educação maker por meio do aprender fazendo, proporcionou a compreensão de problemas a partir dos erros e a possibilidade do estudante gerar soluções para as problemáticas encontradas, promoveu, então, novas habilidades e competências para esses estudantes, como a curiosidade, a atitude crítica, o protagonismo para solucionar os problemas, a comunicação e a colaboração por meio do trabalho em equipe, promoveu maior autonomia desse estudante pela busca, né, da construção de seu próprio aprendizagem, e o professor, ele atuou, então, nessa atividade prática como um facilitador nesse processo de aprendizagem. Aqui, então, estão os nossos contatos. Nós escrevemos esse artigo juntas com nossos orientadores, professor João Carlos e professor Carlos Vaz, e também com o professor da disciplina, o Ricardo Socas. Aqui embaixo, nossos contatos, então, o e-mail do nosso grupo de modelagem avançada, do qual fazemos parte, eu e a Patrícia, o e-mail gma.ufsc e o nosso Instagram, também gma.ufsc. Agradecemos, então, pela oportunidade de participar do evento e a atenção de todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Laboratório de Sistemas Estruturais, uma proposta de disciplina de análise estrutural auxiliada por computador. Autores: Roberto de Almeida Souza, Paulo Fernando Neves Rodrigues, Wendel Diniz Varela, Reila Vargas Velasco. Professores da FAO, UFRJ. É sempre um desafio despertar no aluno de arquitetura a relação entre as disciplinas de estruturas e as demais disciplinas de projeto arquitetônico, pois geralmente a concepção da forma arquitetônica não leva em conta a solução estrutural, que é parte importante do projeto e pode impactar decisivamente no resultado final do projeto arquitetônico. A reforma curricular do curso da FAO-UFRJ busca atualizar o projeto pedagógico com uma proposta de implementação de disciplinas aplicadas a partir do nível avançado de curso. Propõe-se ateliês, seminários ou laboratórios de acordo com as áreas de projeto arquitetônico urbanístico, história, teoria, arte e tectônica. Neste contexto, o Departamento de Estruturas da FAO-UFRJ criou a disciplina Laboratório de Sistemas Estruturais, LSE, que aborda concepção, análise e dimensionamento estrutural auxiliado por computador. Serão abordados sistemas estruturais em concreto armado, aço ou madeira, de elementos básicos até mais complexos, com o objetivo de mostrar aos estudantes o potencial de ferramentas computacionais de análise, dimensionamento e detalhamento de estruturas. Para isso, serão usados exemplos arquitetônicos conhecidos, trabalhados desde a concepção da estrutura até a solução final aplicada, com o objetivo de proporcionar um ganho no entendimento do comportamento estrutural. Pretende-se também mostrar as diferentes possibilidades dessas aplicações no dimensionamento dos elementos para adequação ao projeto arquitetônico, principalmente em termos de ordem de grandeza de dimensões dos elementos estruturais. A disciplina terá também uma breve abordagem experimental com ensaios de elementos estruturais, explorando a comparação entre resultados teóricos
e experimentais. As aulas serão na Sala do Futuro FAO, que é um laboratório de informática, e no LENC FAO. Inicialmente foram escolhidos alguns softwares para serem explorados no Laboratório de Sistemas Estruturais, e vale ressaltar que essa escolha pode variar a depender do acesso ao software e sua viabilidade para aplicações desejadas. Vamos falar um pouco de cada um deles. Com o F-Tool, pode-se calcular treliças, vigas e pórticos planos de forma simples e prática e visualizar esforços e configurações deformadas. Na disciplina, pode-se explorar as consequências em termos de esforços e comportamento estrutural com relação ao posicionamento de apoios e ou cargas sobre a estrutura. Um modelo de treliça pode ser facilmente modificado e os resultados analisados com relação aos esforços nas barras, além da possibilidade de obtenção dos esforços em vigas e pórticos. Essas figuras mostram um estudo de modificação do ponto de apoio numa treliça e o consequente comportamento estrutural modificado e esforços nas barras. Com o TQS, pode-se dimensionar estruturas de concreto armado de elementos estruturais dos mais básicos aos mais elaborados. No mesmo projeto arquitetônico, pode-se comparar as diferentes alternativas de soluções estruturais, como, por exemplo, o emprego da laje maciça ou nervurada ou lisa. Na disciplina, a ideia é que o aluno possa experimentar a modelagem da estrutura de concreto armado de uma edificação de 2 pavimentos e seria utilizado um projeto desenvolvido pelo aluno na disciplina de concreto armado obrigatória da grade curricular do curso. Estas imagens mostram a tela do TQS e as saídas em plantas de formas. E também plantas de armação das lajes, vigas, pilares e fundações. Metálicas é um software para elementos estruturais de aço de alumínio, estruturas de madeira e placas para base de colunas, sapatas e blocos. Na disciplina será aplicado na análise e dimensionamento de estruturas de coberturas e telhados, passarelas e treliças. O Revit traz o BIM, que é a integração do modelo da edificação de forma virtual a um banco de dados orientado ao objeto, e um benefício dele é a conexão com o TQS, cujo cálculo estrutural pode ser exportado para o Revit e vice-versa. Esta integração pode facilitar o lançamento estrutural se valendo de elementos não estruturais, como, por exemplo, paredes que se transformariam em cargas sobre lajes e tubulações que implicariam em furos em lajes e vigas. Rhino e Grasshopper possibilitam a geração de modelos paramétricos baseados em algoritmos. Com esta ferramenta, se propõe a mostrar ao estudante a possibilidade do design paramétrico, tendo como referência o comportamento estrutural. Um exemplo de aplicação desta ferramenta é o posicionamento de um pilar na estrutura de uma cobertura como esta. Estas imagens mostram uma cobertura em pergolado e o seu comportamento estrutural devido ao posicionamento do pilar. Além da parte computacional, pretende-se também fazer análise experimental de estruturas, que pode ser de grande utilidade no processo de aprendizagem dos alunos de arquitetura. Os extensômetros de resistência elétrica são empregados para se determinar tensões e deformações em elementos estruturais. Propõe-se o ensaio de flexão de uma viga em laboratório para comparação com os resultados numéricos, o que ajuda a levar ao aluno a expansão da visão da estrutura numa experiência prática. Estas fotos são da concretagem pelos alunos de modelos de viga e pilar para serem ensaiados no LENC FAO. Conclusões. O Laboratório de Sistemas Estruturais é a proposta de uma disciplina de concepção, análise e dimensionamento estrutural auxiliada por computador que faz parte da reforma curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAO-FRJ. Espera-se que esta disciplina seja um meio de estímulo ao aluno a se aprofundar no conhecimento do comportamento dos elementos estruturais e também que proporcione maior capacitação para a determinação do sistema estrutural mais adequado na fase da concepção arquitetônica. E que forneça também um ganho no processo de aprendizagem sobre o comportamento dos sistemas estruturais, especialmente no que se refere ao conhecimento de ordem de grandeza das dimensões dos elementos estruturais. Esta aprendizagem se dará por meio de abordagens da estrutura na arquitetura nos níveis macro, meso e micro, desde a concepção estrutural, passando pela posição dos elementos até as dimensões desses elementos. Boa noite. Meu nome é Rafael Kenzishimoto. Em conjunto com o professor Dr. Felipe Tavares da Silva, nós escrevemos o artigo intitulado Modelagem Paramétrica e Fabricação Digital de Conexões Viga-Pilar voltados para o ensino de estruturas metálicas. O objetivo do artigo é contribuir ao ensino e da concepção de ligações estruturais em aço, da sua compreensão espacial e da sua montagem por meio da modelagem paramétrica e da fabricação digital.
Constatou-se no artigo, por meio de autores que escreveram sobre o assunto, uma dificuldade de compreensão dos sistemas estruturais por parte dos alunos de arquitetura nas universidades brasileiras. Essas dificuldades se evidenciam na compreensão das abstrações e das complexidades dos sistemas estruturais, no seu entendimento espacial e na sua montagem. Em vista disso, o trabalho busca atuar sobre essas questões, fazendo com que o aluno possa visualizar parte da montagem da estrutura fora da abstração do papel, a partir de modelos físicos produzidos a partir de tecnologias de fabricação digital e prototipagem rápida. No caso desse artigo, foi adotada a conexão Viga-Pilar de perfis em aço laminado do tipo White Section como objeto de investigação. O objetivo era criar um código que permitisse a seleção de diversas combinações de conexões, variando os perfis das vigas e dos pilares e dos tipos de ligações. Para tanto, os três componentes que constituíam o nó estrutural, os perfis metálicos, as ligações flexíveis ou rígidas e os parafusos, foram modelados parametricamente no programa Grasshopper. Os dados de dimensões fornecidos pelos fabricantes desses componentes foram inicialmente inseridos em uma planilha eletrônica. Esses valores alimentavam os parâmetros dimensionais geométricos do modelo através do plugin Lunchbox. Desse modo, a partir desses dados, era possível escolher uma seção de viga e de pilar de acordo com as opções disponíveis pelo fabricante. Além disso, permitia-se também escolher o tipo de ligação entre o pilar e a viga. No caso desse modelo, podia-se optar por uma ligação flexível com cantoneira ou uma ligação rígida com chapa soldada. Sobre o modelo das seções, os dados dimensionais definiram as posições dos pontos da seção do pilar no plano XY, servindo de base para o traçado de linhas e curvas, formando uma closed curve, a qual se transformou posteriormente em uma surface, delimitando a seção do pilar. Após isso, essa surface era estudada no sentido do eixo Z e transformada em ambwrap, que era o volume do pilar. A partir de uma operação booleana, foram feitos furos no perfil para que pudesse passar furos a ligações. A modelagem das ligações seguiu o mesmo princípio dos perfis. Primeiramente, foram definidos os pontos, para depois delimitar-se uma curva que foi estudada em ambwrap e que, por fim, foi furada a partir de uma operação booleana para o encaixe dos parafusos. Na modelagem das roscas, dos parafusos e das porcas, essa foi feita a partir de um comando revolution. Para tanto, foi necessário delimitar duas curvas. A primeira delimita o movimento que a superfície realiza em torno do eixo central, e a segunda delimita o movimento no sentido do eixo vertical. Depois de decididos os perfis e as cantoneiras de ligação que comporiam o nó instanciado, eles foram reduzidos em uma escala que coubesse nas dimensões de mesa da impressora 3D, mas que ao mesmo tempo permitisse uma visão nítida dos detalhes do nó estrutural, baseada na precisão da impressora. Nesse caso, a escala adotada foi 1:5. Foram produzidos ao todo 4 perfis, sendo destes 3 vigas e um pilar, além de 2 ligações de cantoneira. No caso da ligação rígida, essa já se encontra com uma chapa ligada à extremidade da viga para se ligar ao perfil do pilar. Houve um problema com a impressão dos parafusos. Estes não conseguiram ser impressos com uma resolução necessária para que as porcas conseguissem girar na parte da rosca em conjunto com os parafusos impressos. Para contornar esse problema, foram utilizados parafusos de aço com dimensões compatíveis com essa escala concebida para o modelo físico impresso. Em relação às conclusões, foram notadas algumas limitações desse processo, principalmente relacionadas à parte da fabricação das peças. A primeira limitação é relacionada ao tempo. A impressão de um número grande de peças poderia levar alguns dias para ser realizada, dependendo da quantidade e da qualidade das impressoras disponíveis. Além disso, houve o problema já mencionado de nitidez da impressão dos parafusos. Por outro lado, o resultado do processo de montagem do nó estrutural atendeu às expectativas almejadas inicialmente. Surgiram algumas dificuldades na montagem que seriam mais dificilmente notadas somente com desenho bidimensional ou com uma representação digital no computador. Como exemplo, pode-se citar prever um espaço para a conexão de uma viga à alma do pilar, prender uma cantoneira primeiro a viga para a conexão do pilar, ou pensar no sentido de encaixe dos parafusos na ligação. Portanto, acredita-se que os rebatimentos das discussões levantadas pela possibilidade da fabricação digital e da modelagem paramétrica são inúmeros. Apesar dos temas de modelagem paramétrica e fabricação digital terem sido explorados há uma década, pouco ainda se explorou com foco nas disciplinas de estrutura e de tecnologias da construção em geral. E, devido aos resultados que essa prática obteve, nota-se a possibilidade de ela ser explorada no ensino e discussões sobre concepções de ligações e de detalhamentos estruturais. Obrigado.
Olá, bom dia. Eu sou Sofia Jales. Eu sou Mariana Melo Barbosa. Meu nome é Natália Lima. E nós somos alunas do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Juntas, vamos apresentar o trabalho Tecnologias Digitais e o BIM, trabalho colaborativo em uma disciplina de Projeto e Construção de Obra da UFCJ, orientado pela professora Marcela Franco. A implementação do BIM na UFCJ é recente, tendo sido iniciada a partir das discussões propostas com a criação do projeto intitulado Núcleo de Pesquisa e Extensão em BIM, em 2018. Os objetivos do projeto se estenderam para o ensino e, em 2019, foi lecionado um estúdio Construção do Edifício, no qual o BIM assumiu um papel importante como ferramenta pedagógica de canteiro experimental virtual. No estúdio, os alunos foram divididos em grupos e puderam exercitar o processo de projeto, experimentando e testando o compartilhamento de dados. A seguir, serão abordados com mais detalhes o processo, os desafios e resultados da experiência do nosso grupo. O estudo de caso compreende esta experiência de projeto na qual as tecnologias digitais foram abordadas como ferramentas de simulação e visualização tridimensional do processo de construção. O primeiro trabalho da disciplina consistiu na fase metodológica de análise do projeto, onde um breve diagnóstico foi elaborado. A tipologia escolhida por nosso grupo foi de um edifício residencial multifamiliar, e a partir das condicionantes definimos como conceitos do projeto a diversidade do morar, propondo diferentes tipos de apartamentos e a relação público-privado, trabalhando a integração do edifício com o entorno. E, por fim, a racionalização da arquitetura, buscando um projeto que minimizasse as incompatibilidades e facilitasse o modo de construir. Para isso, foi primordial a utilização do BIM. O segundo trabalho foi baseado na fase metodológica de síntese e avaliação, resultando no estudo preliminar arquitetônico e em uma proposta inicial do sistema estrutural, feita a partir da modulação do edifício. O desenvolvimento do projeto foi realizado no software Revit, porém cada integrante do grupo ficou responsável por uma parte do projeto e utilizou arquivos diferentes, o que gerou incompatibilidades entre as plantas e os cortes. Além disso, o SketchUp foi utilizado em paralelo, como ferramenta criativa e de experimentação para soluções de fachada, também gerando incompatibilidades. Dessa forma, apesar da utilização de softwares BIM, nesta etapa a metodologia ainda não estava sendo aplicada. A fim de resolver essas incompatibilidades, nos propusemos a criar uma rede compartilhada e trabalhar de forma colaborativa. Para isso, foi criado um modelo central no Revit, salvo em uma pasta compartilhada no Dropbox, com um caminho comum entre os computadores das alunas. A partir deste modelo central, foram criados arquivos individuais vinculados a ele. Dessa forma, todo o grupo poderia trabalhar simultaneamente, sincronizando as alterações ao arquivo central, sem necessitar de proximidade ou rede física. No entanto, foram enfrentadas dificuldades devido às limitações da internet e das configurações dos computadores, gerando perda de informações na sincronização. O grupo precisou lidar com essas restrições e limitações de operação da rede para aplicar a metodologia BIM a projetos complementares, em especial o estrutural. O sistema construtivo adotado foi concreto armado, com vedações internas em drywall e cernos em pré-moldado. Fórmulas empíricas e ábacos em bibliografia referenciada foram utilizados para o pré-dimensionamento estrutural, resultando na confecção de modelos experimentais virtuais de concepção estrutural para o projeto arquitetônico elaborado. A partir de estudos permitidos pela rede compartilhada, foi adotada a laje nervurada para responder ao conceito de flexibilidade, com espaços amplos e livres, atendendo à diversidade de morar proposta no projeto. As maiores interferências aconteceram nas fachadas e modificações na estrutura foram realizadas, prezando pela harmonia da edificação. As vigas das varandas foram alteradas para metálicas, permitindo vãos maiores com elementos mais esbeltos, resultando em uma estrutura mista. O trabalho em rede compartilhada permitiu o desenvolvimento e a união dos projetos arquitetônico, pré-dimensionamento estrutural e luminotécnico em um único modelo. Incompatibilidades foram detectadas através do Clash Detection do próprio Revit, e itens em conflito foram ajustados, salientando o enorme ganho na assertividade do projeto arquitetônico e complementares, pensando em canteiro experimental virtual. A experiência dessa disciplina prática de projeto mostrou que o BIM rompe com processos tradicionais, possibilitando refletir, testar, errar e aprender em um canteiro experimental virtual. A experiência também mostrou que o BIM se apresenta como metodologia de gestão da informação da construção do edifício, não do processo de projeto arquitetônico.
Obrigada. Muito bem, pessoal, finalizamos as apresentações dos trabalhos. Queria parabenizar a todos os autores, né? Os trabalhos foram muito ricos, né? Muito diversos. Nós podemos observar essa diversidade aí nas abordagens, no uso de canteiros experimentais, no uso de diversas ferramentas, né? Computacionais incorporadas ao ensino e desenvolvimento de projetos de estruturas, né? No âmbito educacional e arquitetura. Bom, então, enquanto nós fazemos aqui nossas primeiras discussões, eu vou deixar que o público vá pensando aí em algumas questões, né, algumas perguntas e dúvidas. Enquanto isso, eu vou fazer duas perguntas a partir dessas apresentações de vocês, tá? Duas perguntas aqui minha enquanto mediação. A primeira delas seria essa pergunta geral, né, que todos podem responder, vocês podem escolher aí como responder. A primeira pergunta seria o seguinte: as abordagens computacionais, os canteiros experimentais, né, como nós observamos aí nos trabalhos e também na apresentação, na abertura do evento, eles são peça-chave, né, no ensino de estruturas. Então, esse binômio canteiro experimental e abordagem computacional. Mas nós sabemos também que ambos têm muitas limitações, né? A parte do canteiro experimental há muita limitação orçamentária, sobretudo, e a abordagem computacional existe muita limitação no processo de aprendizagem também, dependendo da quantidade de ferramentas que se use e também da complexidade de cada uma delas. Então, baseado nesse preâmbulo que eu acabei de fazer, a pergunta de fato é a seguinte: que tipos de estratégia podem facilitar a integração entre os canteiros experimentais e as abordagens computacionais? Assim, a gente vê que alguns trabalhos tentaram superar, né, essas dificuldades, né, essa dificuldade, por exemplo, o trabalho do Rafael Ishimoto, do Felipe Tavares, abordar exatamente aí a concepção ali através da modelagem paramétrica, e usando esse modelo físico no final para poder auxiliar os alunos, né? Mas, ao mesmo tempo que essa abordagem computacional ela não foi inserida exatamente pelos alunos, né? Foram criados como um mecanismo de auxílio aí no ensino. E aí vemos outros trabalhos que têm, sobretudo, a abordagem computacional e outros que exploram mais o canteiro experimental. Então, só repetindo a pergunta para vocês não esquecerem: que tipos de estratégia podem facilitar a integração entre os canteiros experimentais e as abordagens computacionais? Alguém se voluntaria? Bom, acho que eu posso comentar um pouco, né? Acho que do trabalho que eu e o Felipe realizamos. E acho que eu posso também dizer, talvez, o meu relato, o Felipe não pôde comparecer hoje, mas o meu relato como graduando talvez também tenha um certo valor, assim, exatamente por eu estar inserido, né, na graduação e sentir um pouco como foi esse processo. E ter esse modelo reduzido, eu acredito que eu, como aluno, me fez perceber uma série de questões, sobretudo construtivas, na hora de você, por exemplo, eu citei, né, de você, sei lá, e coisas que são triviais, assim, mas assim, a gente, numa aula de estruturas, na abstração do papel ou no slide, a gente não consegue imaginar, por exemplo, prender a cantoneira na viga antes de ligar o pilar, ou uma hora eu não tinha um espaço que eu conseguia prender a própria viga. Então, eu acredito que a prototipagem rápida e produzir modelos em escala reduzida pode ser uma estratégia interessante, assim, na abordagem com os alunos, porque eu acho que traz uma dimensão construtiva que eu não imaginava, assim, eu não tinha muita noção, e eu acredito que foi um aprendizado muito interessante.
Mais alguém quer acrescentar alguma observação? A fala do Rafael? Roberto, pode falar, Roberto. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Só dar um aviso também, a professora Reila, ela me reportou que está com dificuldade no computador dela, ela está acompanhando pelo YouTube, mas não está conseguindo entrar no Zoom, porque atualizou e aí deu problema no computador dela lá. Werner, como você bem falou, né, a gente tem muita dificuldade com relação a recursos, né, esse é o primeiro desafio, né, no entendimento. E, assim, a gente vai usando aquilo que tem e tentando, né, juntar mais, né, possibilidades, né, com a experiência e tal. Mas, como você falou, as estratégias, né, eu penso que o primeiro passo é a gente tentar fazer, primeiro mudar, né, a mentalidade, né, de muitos professores que têm resistência em relação a isso, né, e se aventurar, e com aquilo que tem inicialmente, né, tentar fazer, tentar implementar, né, como o próprio Gabriel mostrou na experiência dele aí, já de colocar coisa dentro da disciplina e tal. No caso do nosso trabalho, é uma proposta de uma nova disciplina do projeto, né, de currículo novo, que será implementado quando a gente voltar, né, no modo presencial. Ele está em vias, né, de aprovação no momento atual, mas a gente sempre fica com esse pé atrás com a questão do remoto, então ele não será implementado no modo remoto ainda, né? Mas, assim, como eu falei, a gente, bom, temos lá um laboratório de computação, né, e tal, e vamos usar, temos um laboratório de materiais também, vamos usar isso que tem e tal, e vamos sempre correndo atrás desse prejuízo, né, mas, como eu falei, o primeiro passo é tentar realmente criar, né, meios de integrar isso a disciplinas existentes até, né, a gente já meio que faz isso um pouco com o próprio F-Tool, né, que é um programinha bem simples, bem introdutório, que o aluno tem muito benefício, né, aprendendo ele, né? A gente tenta passar isso para os alunos e já fazemos isso nas nossas disciplinas, né, lá no Departamento de Estrutura da UFRJ. Né? Inicialmente seria isso. Obrigado. Legal, obrigado, Roberto. O Paulo também, o professor Paulo quer fazer uma consideração. Bom dia a todos. Eu, no caso, gostaria só apenas de complementar um pouco aquilo que o professor Roberto já falou, né, para dizer um pouco da nossa realidade. Então, o Roberto falou que a gente se baseou naquilo que a gente já tem e a gente vai procurar conseguir conquistar mais, né, espaço nessa área que a gente está propondo. No caso da gente, como ele falou, nós temos um laboratório de computação e nós já temos alguns... os programas a gente basicamente tem, porque nós temos o TQS, né? Nós temos o Metallica 3D, o F-Tool, a gente sabe que ele é um programa desenvolvido pela PUC, através do professor Luiz Fernando Marta, né? E ele uma versão, né, simples do programa, ele disponibiliza freeware, né, shareware, digamos, que as pessoas podem utilizar à vontade. Então, nós temos os programas todos, e tudo isso foi, por exemplo, o TQS, o Metallica 3D, foi obtido através de projetos que nós fizemos e nós compramos, né, adquirimos o programa. E também para utilizar lá o laboratório de materiais, né, e construção, a gente também, através de projetos, consegue, de uma forma ou de outra, vai conseguindo dinheiro para poder comprar os equipamentos, os materiais e fazer os experimentos e fazer o estudo comparativo, né? Muitos estudos paramétricos podem vir daí, muitas coisas interessantes. É só para complementar. Muito obrigado. Legal, obrigado. Obrigado, Paulo, pelas considerações. A Letícia também quer. Pode falar, Letícia. Obrigado. Oi, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou Letícia, participei do segundo artigo, do segundo vídeo apresentado para vocês hoje. Em relação à pergunta do Werner, né, dessa discussão dessa mesa, aqui na UFSC a gente também passa por vários obstáculos, né, para conseguir viabilizar esses canteiros ou outras atividades práticas com adoção de tecnologias digitais e outros, né. O que eu vejo, assim, que pode nos ajudar muito. Nesse artigo que a gente apresentou para vocês nessa mesa, eu e a Patrícia somos doutorandas. Então, fica aquela ideia da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu acho que foi um pouco o que o Paulo trouxe também na pesquisa, estar junto, alinhada junto com o ensino ou a extensão. A gente tem hoje a ideia
a ideia não, a gente tem a demanda, né, da curricularização da extensão nos cursos de graduação. Então, eu acredito também que muitos obstáculos a gente vai poder contornar a partir dessa indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Aqui na UFSC, especificamente, a gente tem tentado fazer parcerias aí com as empresas de software, né, voltado para as tecnologias digitais, e em relação à prática extensionista, parceria com outras instituições, como o próprio CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e também cursos, né? Então, esse grupo GEMA, que a gente elaborou o artigo para vocês nessa mesa, é um grupo que tem ofertado muita capacitação, muitos cursos, se vocês olharem no nosso Instagram, e isso ajuda no sentido de capacitar não só os próprios estudantes do nosso curso, como estudantes de outras instituições e também os professores, né? Então, acredito que são algumas estratégias que podem ajudar aí a superar as dificuldades e obstáculos que a gente tem ao tentar viabilizar essas práticas de canteiros junto com as tecnologias digitais. É isso, obrigada. Bacana, obrigado. Agora, Marcela. Obrigado, Marcela, seu microfone está fechado aí. Isso, obrigado. Olá, bom dia a todos, me escutam bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Bem, respondendo a sua pergunta, primeiro, né, cumprimento a todos, né, os trabalhos, os colegas, né, nós aqui na UFSJ também passamos por essas dificuldades, né, estamos numa universidade pública e tentamos sempre prezar pelo ensino, né, pesquisa e extensão de qualidade, então estamos num curso relativamente recente de arquitetura e urbanismo implantado, mas vencendo os desafios de montar tanto os canteiros físicos como os laboratórios de tecnologias digitais e os demais laboratórios que relacionam as nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão de tecnologia da arquitetura, né? Então, temos utilizado do testar, simular, né? Ver outros trabalhos, outros exemplos de colegas, né? Temos também utilizado, como falado pelos colegas, de associações de pesquisa, extensão e ensino. Então, em exemplos de extensão, nós temos criados canteiros extensionistas para além do canteiro da universidade, tentando exercitar isso numa demanda real, né? E às vezes com recursos da comunidade, principalmente de mão de obra e auxílio, né, e de captação de materiais. Firmamos parcerias com instituições privadas da cidade, né, principalmente na captação de recursos de materiais e até de palestras, workshops que dão na universidade, né, mostrando tecnologias, sistemas construtivos para os alunos, né. Então, temos optado, né, nos laboratórios de informática por softwares livres, em respeito aos estudantes, né, e a dificuldade que nós temos enquanto universidade, os estudantes também têm enquanto, né, recurso financeiro sempre muito restrito. Temos feito contato com algumas empresas e firmado parcerias com licenças de ensino, vinculadas à universidade, né, a toda uma documentação que eles pedem. E temos promovido eventos para capacitação, né, com palestras, workshops, tanto capacitação física, né, de sistemas e relações aos canteiros, e algumas partes, né, que podem ser montadas em protótipos reais, como em parcerias também para capacitação de softwares digitais. Então, é um pouquinho do que a gente tem vivenciado por aqui. Tá? Eu já respondo a pergunta que foi feita para o nosso grupo aqui no chat, ou deixamos para depois? Marcela, vamos só finalizar aqui nessa primeira pergunta, que o professor Gabriel Girnes também está com a mão levantada, acho que quer fazer uma consideração, e logo após ele fazer a consideração dele sobre essa primeira pergunta que eu lancei, aí nós abrimos aqui, aí eu vou aqui um pouco na ordem aqui das perguntas lançadas pelo público, tá bom?
Obrigado. Então, professor Gabriel, fique à vontade agora. Obrigado, Werner. É muito interessante estar aqui, ouvir todas essas respostas, ouvir todas essas questões até que eu estou lendo aqui no chat. Eu queria comentar algo rápido a respeito da pergunta levantada pelo professor Werner, que eu falo aqui, deixando claro que eu falo aqui como um representante, né? Eu fui alguém que acompanhou e assistiu a aplicação que eu relatei aqui, mas não fui eu o protagonista, né? Que o protagonista é o professor Juarez, que não está aqui, não pôde estar aqui presente, né? Então, eu estou aqui nessa situação, eu era o coordenador de curso, né? Então eu via a questão muito mais do ponto de vista de alguém que olha de cima e pensa que interessante isso é pedagogicamente no curso como um todo. Mas o que eu queria pensar, pensando por esse âmbito, menos do que soluções e estratégias específicas, práticas, que acho que vários falaram várias coisas interessantes, eu fico pensando que você tem, para cada caso, cada situação, cada curso, você vai ter uma realidade diferente, e você tem problemas e estratégias que vão do âmbito, primeiro, infraestrutural. O que a infraestrutura permite? Por exemplo, no nosso caso, a gente começou pela parametrização digital porque a gente já tinha um laboratório de informática capaz de aplicar isso, enquanto a gente até hoje não tem um canteiro experimental. Né? Então, a gente tem um problema, vou até falar onde é que a gente vai chegar com isso, mas tem um problema que é infraestrutural, tem um problema que é curricular, onde na estrutura do curso você consegue trabalhar com isso, tem um problema que é vamos dizer assim, de humano, né? Que é você angariar e convencer pessoas, né? Que às vezes é a parte mais difícil, é você convencer uma coletividade de que aquilo pode e deve ser implantado, porque se encontrou essa atividade que a gente fez, inclusive, encontrou imensa resistência de algumas pessoas, tá? Por parte um pouco dos próprios alunos, mas por parte de outros, até depois o pessoal começou a ficar mais tranquilo, de início, acharam como assim, né? Então teve uma certa resistência que depois foi melhorando. E tem do ponto de vista, daí de uma coisa interessante que a professora Letícia levantou, sobre esse diálogo com a outra estratégia, que é o diálogo com a pesquisa e com extensão. Que é onde entra a questão do Logifab, que é a criação do professor Juarez também, que ele começou, engraçado, ele tinha uma pesquisa a respeito de ensino de estruturas, no doutorado dele, ele foi para, que ele desenvolvia na UFRJ, na engenharia da UFRJ, ao qual ele é ligado até hoje, né? E daí ele passou ele trouxe isso para os cursos na disciplina de vou encampar isso, porque era a coisa mais rápida a se fazer. Se a gente tentasse emplacar uma outra disciplina extra, ia ser muito mais difícil, a gente vai colocar dentro das disciplinas, então nossa estratégia foi essa. Vamos começar colocando dentro das disciplinas curriculares. O que normalmente, às vezes, é a última coisa que se faz. A gente começou, vamos colocar dentro das disciplinas curriculares, fazer um experimento assim. Daí, nisso, ele foi reunindo certas coisas, escrevendo um projeto de pesquisa e de laboratório, conseguiu emplacar o laboratório do Logifab, que vem justamente com a ideia de passar da parametrização para a fabricação, né? Mas que é um laboratório que ainda estava, vamos dizer assim, ele começou, veio o equipamento que a gente conseguiu comprar, tipo, cortadora laser, etc., para fazer prototipagem, justamente bateu a chegada com o Covid, então parou tudo. Então, a gente teria mais coisas interessantes para mostrar agora, da parte do professor Juarez, mas só falando do lado de como foi o caminho. A gente começou jogando um pouco, experimentando um pouco na graduação, e daí partindo para montar um projeto próprio de laboratório de pesquisa, né, a respeito disso. Né? Só dando um exemplo, mas, novamente, muito, muito interessante ouvir os relatos aqui. Interessante. Muito bom ver aí, como você mesmo disse, né, essas experiências ao redor do Brasil, aí, né, dessa integração dos canteiros experimentais, integração e dificuldade de integração, na verdade, né, e limitações da canteiro experimental e dos recursos computacionais. E é aquela coisa, né, como você também já falou, tem muita gente que resiste, né, a esse tipo de abordagem, né, prefere as abordagens mais cômodas, né, mais tradicionais. Mas estamos aqui no evento para isso, né? Exatamente para discutir e difundir essas coisas todas. Tem uma coisa aqui que foi falada, não é exatamente uma pergunta, mas vem de público, então vou mencionar aqui só por uma questão de
Isso é bacana, né? Que o pessoal, um dos espectadores disse: prezados e prezadas, gostaria apenas de parabenizar pelo evento, pelos trabalhos. Tenho certeza que a inserção desse mecanismo pode contribuir muito positivamente para a autonomia destes e dessas estudantes em concepção dos projetos de arquitetura. Aí, em seguida, vem exatamente uma primeira pergunta que foi feita pela Eliana Flein. Ela pergunta o seguinte: tenho uma pergunta para o grupo da Marcela Franco e demais. Com alunos de quais semestres o projeto colaborativo foi desenvolvido? Bem, nesse exercício, né, prático, tínhamos alunos do 8º e 9º período. Marcela, desculpa te interromper rapidinho, veio a informação aqui só para complementar. Eliana é do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMS, campus Naviraí. Obrigado, desculpa interromper. Claro, obrigado, professor Bernie, obrigado, professora Eliana, né, pela pergunta. Nós tínhamos estudantes do 8º e 9º período, né? Lá a gente tem, as disciplinas, elas misturam estudantes de vários períodos, tá? No ciclo intermediário, estudantes mais novos, e no ciclo avançado, no qual era essa disciplina, 8º e 9º período. Mas, de fato, tivemos um desafio pelo tempo da disciplina, que era limitado aos 4 meses, ela era semestral, para desenvolver e implantar, né, esse exercício de simulação, de testes estruturais e tanto de sistemas construtivos, né, abordando aí a gestão de obras, né, enfim, e desde a concepção de projeto. Então foi de fato uma das conclusões do nosso grupo, né. Embora tenhamos estudantes mais avançados em relação ao conteúdo, né, ao nível no curso, mas tivemos o limitante de tempo para implantar uma metodologia, né, e até por isso chegamos até um certo ponto onde o tempo nos permitiu, né. Agora eu vou só fazer uma pergunta aqui, ninguém fez a pergunta, eu vou elaborar agora, que eu tive uma dúvida durante o desenvolvimento, que eu não consegui encontrar no artigo, não sei se estava lá ou eu realmente não pesquei. Como é que vocês desenvolveram esse compartilhamento? Uma das alunas falou que foi através fizeram um primeiro modelo, depois houveram inconsistências, e a partir dali, cada uma das alunas trabalhou com um modelo específico, e aí vocês trabalharam com Revit Link, fazendo atualização. Qual foi o mecanismo que vocês usaram para juntar linkar esses 3 ou 4, ou não sei quantos modelos foram, para gerar essa interação colaborativa? Foi o Revit Link? Você sabe informar? Como é que... Bom dia, eu sou a Mariana, fiz parte das alunas, a Natália está aqui comigo, do meu lado também era uma das autoras do trabalho. A gente fez pelo Revit mesmo, a parte de gerenciar do Revit tem a opção de trabalhar várias pessoas em rede compartilhada, e a gente salvou o projeto e o modelo central na nuvem do Dropbox. Então, a gente tinha um caminho em comum entre os computadores das 3 alunas do grupo, e esse caminho comum ficava salvo numa pasta do modelo central no Dropbox, e cada uma tinha a sua pasta do seu arquivo. E aí, até esse caminho, ele, no próprio site da Autodesk, assim, tem as explicações para seguir esse caminho, mas foi um pouco difícil para a gente pela questão da internet, do Revit, que ficava muito pesado, a sincronização de dados às vezes travava, a gente perdia o trabalho que foi feito. Então, assim, até a gente conseguir isso foi um pouco complicado. Mas foi pelo próprio gerenciamento, assim, do Revit e a sincronização do modelo. Então, era um modelo só, não eram modelos que eram encaixados ali para gerar um modelo maior, não? Era um modelo central e a gente salvava em cima deles arquivos distintos. Aí, cada ok, era isso. Arquivo. E aí, quando a gente sincronizava os arquivos, o modelo central atualizava com o que as 3 tinham feito. E aí, dava para trabalhar as 3 ao mesmo tempo em lugares diferentes. Ok, daí a importância da colaboração, da comunicação, né?
entre você e dizer, ó, estou trabalhando assim, estou trabalhando aqui também, e vai se atualizar, e quando se encontrava alguma interferência de estrutura e arquitetura, por exemplo, vocês sabiam onde estava e iriam lá para resolver, né? É importante essa questão de comunicação. Tá, Júlia? Obrigado. Então, vou partir agora. Obrigado, Mariana, pelas respostas. Queria só, posso complementar, professor? Pode. Desculpa, Marcela. Pode sim. Imagina. Perdão. A gente encontrou esse desafio porque o nosso laboratório ele trabalha em rede, né? De laboratório de informática de arquitetura do nosso curso. No entanto, os estudantes teriam que ficar no laboratório por várias horas. A gente sabe que a maioria dos os estudantes optam por desenvolver os trabalhos em outros horários e nas suas residências, né? Então, tentando simular um escritório convencional, né, de arquitetura, de estrutura, complementares, etc., em que trabalhar num modelo só, mesmo que eles tinham vários arquivos, mas salvavam num só. E a estrutura foi desenvolvida em outro software que não o Revit, né? E depois isso foi unido, né? Mas a gente que está sempre corrigindo os trabalhos vê que, de fato, não trabalhar num modelo que junte as informações, isso gera incompatibilidade dos desenhos, da informação, do processo, né? Então, foi um pouco em vencer esses desafios em que o grupo, né, formado aí pelas meninas, trabalharam nesse sentido, né? E também fizeram projetos de instalações e tiveram uma certa dificuldade em achar os templates, e projetos de paisagismo também, né? Então, enfim, foi um desafio de arquitetura e seus complementares, pensando as suas conexões, compatibilidades ou incompatibilidades, chegando até a extração de quantidade, tá? No modelo. Muito legal, bem completo, né? Assim, legal essa disciplinaridade, mesmo estando só entre estudantes de arquitetura, né? Mas para que elas tenham essa ideia aí na fase final de formatura, de formação, né? Como se dão essas interações. Muito bacana, parabéns para todo o grupo. Então, vamos agora para a próxima pergunta, que pergunta o seguinte: um dos problemas do ensino tradicional de arquitetura é a fragmentação excessiva do conhecimento em disciplinas diversificadas. Uma provocação ao Gabriel, mais uma vez aí, viu, Gabriel? Você, uma provocação ao Gabriel, que sugeriu uma disciplina de parametrização como pré-requisito da análise estrutural, gostaria de saber: a dificuldade que ele relata provém de que aspecto? O tempo da disciplina tem interferência nisso? Ou tem influência nisso? A palavra é sua, Gabriel. Bom, obrigado pela pergunta. Laura, né, tá aqui. Vou relatar aqui de novo, né? Quem carregou a coisa toda foi o professor Juarez, né? Só fui o ouvinte dos relatos, né, como coordenador na época. Mas sim, o tempo tem tudo a ver. O tempo dedicado tem tudo a ver, e como a gente acabou de passar aliás, está passando, né? Foi aprovado agora recentemente para o processo de reforma curricular do curso. Eu muito bem sei que o problema do tempo e da fragmentação é um problema que está há anos na nossa cabeça, né, sabe? Porque é um problema real e é um problema com o qual assim, a gente se bate o tempo todo, né? Qual o tempo necessário? Porque é um curso massacrante, continua sendo hoje, já era, quando eu era aluno, é um curso muito massacrante em termos de carga horária, o curso de arquitetura, né? Então, sobre essa conclusão de que seria necessária uma disciplina anterior, foi do professor Juarez, pensando já a questão da parametrização, não como exatamente o computador, mas a parametrização como uma forma de raciocínio, né? E talvez não necessariamente uma disciplina de parametrização, mas às vezes alguma disciplina que envolvesse parametrização antes, não sei aonde, em projeto, talvez, era uma especulação, tá no campo da especulação. Mas assim, como as disciplinas de projeto são em si muito complexas, tem muito... As disciplinas de projeto, não, desculpa, as disciplinas de estruturas têm um dado técnico muito denso a ser passado, uma experiência prévia com o tipo de raciocínio computacional que a parametrização exige, seria interessante para poder já engatar isso pedagogicamente, né, na disciplina, porque o que ele viu que é muita coisa, é tentar fazer as duas coisas numa disciplina só,
tá? Os alunos ficaram sobrecarregados, e isso vai criando depois uma resistência deles ao processo. Como uma coisa da nova, isso atrapalhou, inclusive, porque quando você está propondo uma coisa nova, a última coisa que você precisa é de alunos que não estão topando a coisa nova, porque eles estão cansados demais, né? Então, isso foi um problema que agora vários tenham concordado com as vantagens do processo. É um processo muito desgastante, no fim das contas, né? Então, sim, o tempo de disciplina influencia nisso, mas eu acho que mais do que tempo é uma questão de fase. Mais do que carga horária de disciplina, se for tempo nesse sentido, é o que vem antes e depois, tá? O que podia ter antes, previamente, a isso. Porque parametrização não é só uma coisa mais, é uma outra forma de encarar o problema inteiro, não só da estrutura, mas do projeto também, da construção, tá? Então, essa é uma questão. Obrigado. Joia, Gabriel, obrigado. Vamos aqui agora para a próxima pergunta. Uma pergunta a todos. Existe uma dificuldade em se trabalhar de modo multidisciplinar na graduação? Acho que na graduação em arquitetura, né? Está se referindo, eu acho que também nos demais cursos aí de engenharia civil também, mas é uma suposição minha. Mas a pessoa relata aqui, né, que existe uma dificuldade inerente a trabalhar multidisciplinaridade na graduação, e isso costuma acarretar uma sobrecarga nos alunos, por existir um volume muito alto de trabalhos. Gostaria de saber como vocês enxergam isso e o que fazem para driblar essas dificuldades. Parabéns a todas, as palestras foram ótimas. Essa pergunta, não sei porque eu não estou conseguindo identificar de quem foi, mas essa pergunta é da Malu. Pronto. Podem, quem quiser se voluntariar a responder. Alguém, gente? Olha, posso falar um comentário, então, se a nossa querida Malu, que é organizadora aí, foi minha colega de faculdade, a Malu conheço há 20 e tantos anos. Que legal. Então. Só falando porque não só na área de estruturas, mas isso tem a ver com uma preocupação constante da nossa reforma curricular, foi esse problema de como é que você faz a multidisciplinaridade trabalhar, acontecer sem sobrecarga. A gente montou um esquema que eu não sei se vai dar certo, ainda vai ser colocado sob teste, que é tentar fazer um compartilhado de tempo entre as disciplinas de projeto e algumas disciplinas técnicas em cada semestre. A gente faz um compartilhado, que não é exatamente projeto integrado, é um meio termo, mas a gente fez compartilhar os horários, a gente vai compartilhar parte dos horários, tá? É uma maneira que a gente achou, mas isso vai ser testado ainda, tá? Como é que você vai produzir sobrecarga ou não? Eu não sei, mas é uma maneira, curricularmente, a gente obriga os professores a sentarem juntos e pensarem como eles juntos vão impactar a vida dos alunos. Então, isso talvez já ajude, porque quando fica cada um na sua ilha, pensando, vou exigir isso aqui porque precisa disso, eles não sabem o que eles estão em conjunto exigindo dos alunos. Quando você bota os dois juntos para pedir, talvez isso já ajude um pouquinho a uma negociação do que é possível ou não exigir dos alunos em termos de sobrecarga. Tá? Só dando um exemplinho de algo que ainda vai ser colocado em prática aqui. Tá? Legal. Só uma correção, essa pergunta foi da Angélica, doutoranda da PUC Campinas. Está me chegando a informação aqui. O nome está por cima e não por baixo. Tá vendo que está por cima aqui. Peço perdão a todos aí. O professor Roberto levantou a mão, salvo engano, professor Roberto, sobre essa questão. Não tinha levantado não, mas eu gostaria de fazer um comentário rápido aqui da experiência que o nosso departamento teve com relação a essa parte de integração, né? Como bem o Gabriel falou, é sempre um desafio, né? E pelo que o Gabriel falou aí, realmente é um passo importante, primeiro, né? De você discutir a coisa junto, né? Eu acho que isso é o primeiro passo, realmente, Gabriel. No caso, a experiência que a gente tem da interdisciplinaridade, né? Da coisa integrada, às vezes funciona, às vezes não funciona muito bem.
E uma preocupação, como faz a pergunta, é sobre a sobrecarga de trabalho, né? Isso tem que ser realmente delimitado, né? Com relação à sobrecarga, tem que ser um escopo bem delimitado, bem pensado, para que isso não sobrecargue. Mas com relação à integração de diferentes disciplinas, uma coisa que nem sempre é possível, né, e até agradável, é a própria falta de critério de avaliação, por exemplo. Você tem um feedback, né, da experiência do nosso departamento em relação a ateliês integrados, né? Então, em alguns momentos, os ateliês estão integrados ali, mas tiveram outros momentos em que o departamento se viu na posição de querer sair também dessa integração, por exatamente haver uma falta ali de concordância, quando se faz a avaliação do trabalho, né, do aluno, do grupo que está realizando aquele trabalho, né. É somente um feedback aqui que faz parte da dificuldade desse processo todo de integração, né. Eu acredito que a integração é muito bem-vinda. Eu tenho para mim que realmente é um processo que não pode deixar de ter, né, mas não é uma coisa fácil, realmente, de se trabalhar. É verdade. E vale, se eu posso complementar aí, sim, ainda vale pensar também que não necessariamente precisa integrar o tempo inteiro, né? Existem os momentos que você precisa passar um conteúdo mais básico, e existem os momentos que o aluno está preparado para essa integração, que nem sempre ele está. Então, eu acho que tem que ter um certo cuidado nisso. A gente lá, no atual currículo, a gente tem uma integração no 4º período e outra no 8º. E agora está se mudando aí a forma de ensinar e deixar tudo a partir do 8º muito livre. E para deixar tudo a partir do 8º muito livre, teria integração no 7º período, né, substituindo essas anteriores. E aí o 8º e 9º teriam disciplinas que é livre escolha do aluno. Não total livre, porque ele tem que respeitar os eixos e ter um mínimo ali de carga horária de cada eixo. Essa disciplina de laboratório de sistemas estruturais que a gente está propondo, ela não se faria em um único semestre. Ela seria feita em 2 semestres, dando liberdade à equipe de professores a usar um programa ou outro num semestre ou no outro, né, de forma a poder cobrir todo esse rol de coisas que a gente está propondo ali no trabalho. Então, só para deixar claro aí a dificuldade de você conseguir, né, passar esse conteúdo todo, os alunos aprenderem os programas e tal, é porque a gente está pensando a disciplina em 2 semestres. Ok. Agora o professor Roberto Santos, da comissão organizadora, gostaria também de fazer uma palavra também. Professor Roberto, a palavra é sua. O seu áudio está fechado aí, pelo que eu observei aqui. Eu gostaria de parabenizar todos os participantes, mas eu acho que teve um engano. A pergunta que eu formulei já foi respondida, que é essa provocação para o Gabriel. Sim. Mas, e também, se os demais professores tiverem alguma questão relacionada, como o meu xará, o professor Roberto também falou, o professor Vendo também falou dessa história, assim, os entraves a essa articulação em relação aos conteúdos julgados assim, ultra necessários para serem ministrados. Porque eu acho que esse é um grande dilema, né? Assim, a história a estrutura administrativa nos aponta assim, para a fragmentação o tempo todo, enquanto que a gente sabe do tanto que isso é pernicioso no âmbito da formação das pessoas. Então, acho que isso é um tema assim, que eu acho bastante relevante, e se algum dos outros professores tiverem algum comentário, eu gostaria muito de escutar. Obrigado, gente. Obrigado, professor Roberto. Perdão aí pelo engano, viu? Fui avisado que você estava com a mão levantada e eu não sabia. Perdão. Então, a próxima pergunta que vem aqui, que na verdade são perguntas que já fazem assim mais de 20 minutos, eu estou acumulando aqui, mas a gente pode fazer o seguinte, fazer uma estratégia aqui de um tempo um pouco menor para respostas,
para a gente conseguir tentar dar conta de todas as perguntas, tá? Ou da maior parte delas, pelo menos. Então, a próxima pergunta é da Malu Freitas, da professora Malu, né? Ela diz o seguinte: queria fazer uma pergunta para todos no âmbito do exposto dos trabalhos que tem como meio o uso dos ferramentais softwares do projeto digital. Quanto tempo é dedicado ao aprendizado dessas pelo aluno, por um lado, e pelo outro? Quanto tempo se leva para conceituar as condições específicas do material, seja ele concreto armado, estrutura metálica, madeira, entre outros? Ou seja, como integrar os diversos campos do conhecimento, informática, sistemas estruturais, materiais e técnicas, tecnologias construtivas, e todo esse conjunto, né, em uma disciplina. Então, essa é a pergunta da professora Malu. Eu posso começar aqui a responder? Eu penso da seguinte forma, assim, no pensamento que a gente teve em idealizar essa proposta de disciplina, né, que dentro dela a gente tem aí, né, a abordagem de vários softwares, né, na proposta inicial. Para cada software, né, a abordagem não é profunda, não pode ser, não tem como ser muito profunda. É sempre uma estratégia de uma forma que isso seja possível, né, dentro do tempo da disciplina. Alguns se tem, né, um aprendizado muito mais simples, outros não, mas em paralelo a isso, eu penso que o aluno ele precisa, né, digamos, o aluno vai aproveitar mais aquele que tiver um maior background, né, em cima desse assunto, né? Aquele que tem mais intimidade com a informática, basicamente, vai ser assim. Então, a gente vai ter alunos que têm intimidade com a informática, que vão absorver o conhecimento, né, de forma tranquila, outros que vão ter muita dificuldade. Então, eu acho que uma estratégia pode ser promover cursos de extensão, né, em paralelos, fora do currículo, né, que ajude o aluno desde o começo, quando ele ingressa na universidade, né, para ele se transformar ali, aqueles que não têm intimidade, né, que fiquem mais íntimos da informática, porque é um caminho sem volta, não tem como negar isso. Então, desde a parte de desenho em si, né, o próprio AutoCAD, ou ferramentas similares, como essas ferramentas que a gente propõe aqui a introduzir, que são mais ligadas à parte estrutural, né. Eu acho que isso é realmente uma necessidade, Foi isso que ela perguntou, basicamente, né? Foi isso. Obrigado. Obrigado, professor Roberto. Queria só, por uma questão de ordem aqui, fazer uma sugestão, saber se vocês concordam, para a gente fazer assim, as próximas perguntas de resposta geral, como ainda tem algumas perguntas aqui na lista, um de vocês responder, tá? Ainda tem aqui para essa pergunta, a última pergunta que foi feita da professora Malu, está inscrito o Rafael e o Paulo, mas aí depois dos comentários deles, aí a gente faria de repente uma resposta única por pergunta. Tudo bem para todos? Então vamos fazer assim para ver se a gente consegue, né, abarcar essas respostas. Então passo a palavra agora, não sei se foi o Rafael ou o Paulo que levantaram a mão primeiro. O Rafael, não. Paulo, se não lembra, tira para o ímpar aí, que está tudo bem. O Rafael levantou a mão primeiro. Ah, joia. Tá bom, obrigado, Paulo. Não, eu vou ser breve, assim, eu acho que é uma das coisas, pelo menos eu posso falar em relação ao Grasshopper, que foi o que a gente utilizou no artigo, que geralmente é um programa que assusta muito, né, eu vejo os alunos como um todo, e eu acho que o que facilita muito é você deixar as coisas mais ou menos pré-programadas, assim, sabe, que o que a gente fez no artigo é muito simples, assim, o aluno, ele abre o Grasshopper, ele mexe através de sliders, ele pode ter isso abrange desde que a pessoa que vai querer investigar mais e vai poder mexer no Grasshopper, que é muito aberto, muito livre, mas também acho que abrange aquela pessoa que só vai ficar mexendo lá nos sliders e eu acho que isso facilita bastante, assim, tentar deixar as coisas meio que pré-programadas e não deixar tudo para o aluno aprender do zero. Acho que é interessante isso. Legal, obrigado, Rafael. Professor Paulo, a palavra é sua. O seu áudio está fechado, professor.
Só um comentário Obrigado. rápido. Um comentário rápido com a nossa experiência também na FAO em relação a essa pergunta. Uma coisa interessante, né? A gente, por exemplo, não dá curso de AutoCAD lá, não dá, né? Mas quando chega lá no primeiro período, os professores começam a falar, vocês têm que fazer isso aqui no AutoCAD. Aí a gente vê no início assim, também tem essa coisa, também é uma metodologia que lá na FAO deu certo, embora pareça esquisita, né? O aluno sente aquele impacto e daqui a pouco eles estão entre eles lá trocando as figurinhas, estudando, daqui a pouco o pessoal está usando AutoCAD de uma forma que nós não demos nenhum curso de AutoCAD. É interessante como eles, os jovens, né, eles têm uma capacidade muito grande de usar, né, essas ferramentas computacionais como usuário, né, assim. E isso acontece também, a gente começa a falar, tem que usar o F-Tool, daqui a pouco os alunos estão lá mexendo no F-Tool, aí vem umas perguntas, outras para a gente não ensina mesmo como usar o programa na sua capacidade máxima, mas eles vão desenvolvendo e vão tendo dúvidas, vão perguntando, daqui a pouco eles estão dominando, né? Mas eu concordo com o professor Roberto, eu acho que deveria ter incentivo, né, a utilizar cursos de extensão que eles façam em paralelo. Alguns fazem, né? Mas é interessante como eles também trocam as experiências deles entre eles. E isso também faz com que eles comecem a desenvolver. Tem alunos que fizeram curso de AutoCAD, tem aluno que nunca fez curso de AutoCAD. E eles trabalham muito bem, todos os dois, é impressionante. Só isso, muito obrigado. Legal, obrigado, Paulo. Então, temos uma pergunta. Eu estou vendo aqui, gente, só por uma questão aqui de ordem. Novamente, estou vendo que temos mais uma pergunta e me parece que o restante são agradecimentos. Eram muitos textos, mas eu acreditava que tinha mais perguntas. Mas então, vou lançar a última pergunta aqui que foi colocada, né, no chat, né? É uma pergunta do Chico Barros, professor do IFSP, da disciplina de canteiro experimental. Tá? Então, a princípio, como só temos essa pergunta do público, tá? Então pode haver mais do que uma inscrição, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade para responder. Então, aqui ele pergunta o seguinte, temos uma pergunta do Chico Barros, tornar obrigatória a presença de canteiros experimentais nos cursos não ajudaria nesse processo? Essa pergunta do Chico Barros. Tornar obrigatória a presença dos canteiros experimentais, né? Se facilitaria, se ajudaria nesse processo todo que nós estamos discutindo aqui hoje, nesta mesa 1. Vera, mais embaixo tem um comentário da Malu que pega uma carona nesse tema também, né? Só te ajudando aqui. Tá, joia. Então vamos lá. Como seria o projeto digital no canteiro experimental? Seria pela prototipagem apenas, provocando ou interagindo com o Chico Barros? Então, ele pergunta aí, ela faz uma complementação aí, né? O projeto digital no canteiro experimental seria pela prototipagem apenas, ela está provocando, perguntando se é somente pela prototipagem ou por algum outro tipo de estratégia também. Podem responder. Alguém se habilita? Letícia, a palavra é sua. Acho que eu posso falar, porque aí na sequência já tem uma pergunta ali do grupo de modelagem avançada. Bom, o que eu acho a respeito dessa... Vamos tentar emendar as duas, né? Sim. Eu não contei para vocês, mas nessa disciplina Experimentação 2, que a gente relatou a atividade no artigo do Enea, eu também sou docente na disciplina, mas aqui estou representando o programa de pós-graduação, então estou como doutoranda. Mas agora acho que eu vou puxar um pouquinho da minha experiência na disciplina em relação aos canteiros, né? E também emendando um pouco com a nossa experiência agora do ensino remoto. Em relação aos canteiros experimentais que a gente fazia antes, no ensino presencial, antes da pandemia, eles eram obrigatórios, então cada módulo da disciplina, após os conceitos, né, trabalhados em cada módulo, a gente faz atividade prática, e a atividade prática é um canteiro experimental. Todos os que eu vivenciei junto com os meus colegas, a gente dá aula nessa disciplina sempre em dupla, são 2 professores.
eu tenho formação em engenharia civil e sempre tenho um professor de arquitetura junto. Todos os canteiros que eu vivenciei desde 2018, quando eu entrei na UFSC como docente, né, foram canteiros que eram obrigatórios, então o estudante era obrigado a estar presente naquele canteiro e trabalhar para poder ser avaliado e aprovado na disciplina. Nem sempre a gente consegue fazer com que todos se motivem para participar das práticas. Aquela velha história, né? Igual canteiro de obras na vida real. Tem meia dúzia que está lá sempre ralando, outra parte fica meio que olhando porque não quer sujar a mão, é mais ou menos assim. Então, eu não sei se tornar obrigatório nesse sentido vai resolver o nosso problema. Talvez a gente tenha que sempre ter em mente uma questão que é o seguinte, colocar um desafio no meio. Quando há o desafio para o estudante, ele se sente desafiado, provavelmente ele vai se engajar um pouco mais na atividade. Isso a gente veio construindo ao longo de 2018 para cá, eu e os meus colegas percebendo como fazer para a atividade ficar mais atrativa e, enfim. Ao mesmo tempo, na pandemia, a gente percebeu que os alunos que não estão tendo as atividades práticas colaborativas, né, em equipe, estão sedentos por isso. Então, eles visualizam isso como algo muito especial, né? Eles têm isso como algo muito importante, porque, enfim, a gente teve que adaptar a disciplina para uma prática em escala reduzida, para que o estudante consiga realizar a atividade em casa, uma maquete em escala reduzida, diferente do que a gente fazia, né, no ensino presencial. Enfim, e aí, o que eu queria trazer aqui para vocês em relação ao link com o ensino da tecnologia digital, né? Como que a gente faz, então, para inserir? Eu penso que uma motivação pode ser, talvez, trazendo as tecnologias digitais ou o projeto, a construção do projeto de forma digital, como uma etapa prévia ao canteiro. Então, antes tu tem que resolver o problema do projeto em si e, posteriormente, o problema do canteiro experimental. São duas práticas, né? Duas situações, duas estratégias. E aí você consegue, de repente, engajar todos os estudantes, todos os perfis, para que eles realmente apliquem aquilo a partir do projeto que eles mesmos executam. A dificuldade está em como trazer a competência da ferramenta numa disciplina que não tem tempo para isso, não temos tempo para ensinar todas as ferramentas que a gente precisa. Então, o que eu vejo, assim, é uma forma de fazer, talvez ter uma optativa que ande, que se integre junto com alguma disciplina, enfim, até que a gente possa estudar como inserir isso nos currículos ou não, né? Enfim, entender essa dinâmica, porque também ficam muitas dúvidas para nós, né? Não temos tempo de ensinar ferramenta, a verdade é essa, a gente não consegue dar essa competência dentro, por exemplo, dessa disciplina, dessa unidade. A outra forma talvez seria a partir desses cursos que o grupo GEMA é um exemplo, né? A gente, a partir dos doutorandos, mestrandos, a gente oferta cursos de capacitação em ferramentas. Então, os nossos alunos e os alunos de vocês também podem fazer. O nosso último ciclo de oficina foi aberto ao público, foi divulgado, a gente teve um monte de inscrição, especialmente nas ferramentas Revit e ArchiCAD, que eu acho que foram as maiores procuras. Então, você acabou de responder uma pergunta da Márcia Figueiredo, que se estava aberto ao público. Ela perguntou está aberto. Dá para olhar no Instagram, vocês vão ver mais ou menos a dinâmica que a gente montou, eu e o professor Carlos Vaz, junto com os estudantes da pós. Então, o pessoal da pós fica encarregado e responsável por essas ofertas de curso de ferramental, trazendo essa competência para os participantes. Isso é outra situação, outra estratégia que talvez ajude a gente a alinhar o canteiro experimental na graduação com o ensino de tecnologia para que possa aplicar no canteiro. E talvez não, muito importante, mas muito mais difícil no caso da nossa instituição, é a reforma curricular e talvez trabalhar com correquisitos e conhecimentos horizontais que se retroalimentem. Então, ao invés de ter a disciplina apenas do CAD, enfim, que acho que é mais comum nos nossos currículos hoje, tem uma disciplina de tecnologias digitais que possa estar trabalhando alinhado com os outros professores na medida do possível. Aí uma discussão um pouco mais... acho que um pouco mais avançada, né? Precisaríamos de mais tempo para discutir a respeito. Mas não é tão simples, eu deixo essas considerações aqui para os demais colaborarem também com as respostas. Caso
Caso alguém não tenha nenhuma pergunta já imediatamente, eu queria aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta, Letícia, sobre o artigo propriamente dito, né? Lá vocês fizeram um planejamento, né, de criar aquela casca, de fazer as conexões, né, com papelão enfim, como é que vocês fariam a transferência desse tipo de metodologia para uma metodologia construtiva com materiais, vamos dizer, materiais da vida real, entre aspas, materiais que pudessem resistir à intempérie, se isso pudesse ser um pavilhão temporário que pudesse ficar ao relento, enfim, vocês abordam isso também na hora que estão ensinando ali o procedimento da cultura maker, ou aquilo fica por hora ou temporariamente limitado àqueles materiais disponíveis no momento? E a intenção seria basicamente geométrica, inicialmente construtiva, mas não chegaria a um nível de chegar no sistema construtivo mais definitivo, vamos dizer assim. Não sei se eu me fiz claro aí na pergunta. Sim. Então, nesse caso, Werner, foi o que a gente conseguiu criar, né, ter ideias no momento, foi aquela atividade que foi mostrada ali para vocês, mas não foi apresentado no artigo e no vídeo que a gente fez 2 cascas. Essa, que a gente fez essa integração com a pesquisa da Patrícia, que era voltada à fabricação digital, então ela veio com toda essa conceituação dentro da disciplina, e a gente fez uma segunda casca, usando bambu e terra, e essa foi construída, uma casca grande, também construída pela turma, e ficou exposta no jardim da arquitetura, até que uma chuva levou ela embora. Mas, assim, a gente fez 2 cascas, só que a fabricação digital, a cultura maker, enfim, toda essa área mais digital foi aplicada apenas naquele protótipo do papelão. Então, isso eu acredito que é algo que a gente possa construir, né? A gente vai construindo tentando identificar quais são as próximas atividades e como fazer essas relações. A gente também vai testando ao longo do tempo, e eu acredito que cada passo que a gente dá vai servindo para a gente ter know-how e saber como medir o quanto a gente pode avançar no próximo semestre, o quanto a gente pode avançar em relação a essas integrações de conhecimentos e canteiro com tecnologia digital, enfim. Acho que é nessa linha, sabe? Porque a casca de bambu e terra foi feita uma prática mais lúdica, assim, né? Muito interessante. Esperamos que aí no próximo encontro, no próximo ENEE, você traga alguma experiência dessa para mostrar para todos nós. Muito, muito legal de ver. Bom, eu não sei se há mais alguma pergunta. Cumprimentos, né, da MEL, cumprimentos aos autores mediados pela qualidade, os conteúdos, relevância, boas contribuições a partir dos comentários com base na experiência didáticas que pude realizar. Número 1. Eu acho que o professor Wendel queria falar alguma coisa, é isso? Desculpa, não vi, professor Wendel, perdão. Eu acho que estava na segunda linha aqui da telinha dos espectadores. Perdão, professor Wendel, pode expor sua consideração. Uma das questões aí era a questão de você pegar essa experiência numérica, né, e como aplicar isso em canteiro, né? Acho que foi isso que estava posto aí. Eu só queria falar que já existe uma certa experiência nisso, mas ela é informal, porque lá na FAO a gente tem a disciplina de processos construtivos que trata do canteiro experimental propriamente dito. Lá eles fazem alguns exercícios, não é na estrutura, né? Não é departamento de estruturas, e por isso a gente não falou sobre isso aqui. Mas os desafios que eles têm que vencer, muitas vezes, passam por um entendimento estrutural daquela peça, e é onde passar os fios de aço, né? Então, muitas vezes, os alunos procuram os professores de estruturas para tentar entender melhor como é que seria aquela armação ali da peça, né? Para fazer em concreto armado. E a gente propõe sempre uma equivalência com a viga, com o pórtico, né? E aí eles, executando isso no F2, porque eles já aprenderam a fazer isso com a gente lá em concreto armado,
eles, né, têm uma ideia ali do diagrama de momentos fletores, onde é que está a tração na seção, e aí eles posicionam lá as barras de aço de acordo com isso. Isso é uma forma de integração, né, entre o modelo, né, e a experimentação do canteiro. Então, na verdade, professor, você já, esse comentário já respondendo um pouco da pergunta da professora Malu, não é isso? No âmbito das universidades públicas, menos o FTU, todas as ferramentas são pagas, como é tratado esse tema, o uso de softwares não pede do aluno ter um equipamento, computador potente, né, que normalmente essa pergunta ela refere-se a isso. Aqui, esses softwares normalmente exigem máquinas com um nível de configuração mínimo, né, para rodar. Não, nesse assunto aí, a gente tem lá um laboratório com muitas máquinas com com desempenho, né? Então, os alunos podem se servir disso, aqueles que não tiverem o próprio computador. Mesmo em momento de pandemia, então vocês conseguem articular o acesso desses alunos que não têm condições de ter uma máquina e acessar esses softwares, computadores, e como tem funcionado recentemente no ensino remoto? Não, perceba, a gente está fazendo a proposta para um novo currículo que vai ser implementado quando voltado... Perfeito. Ok. Eu achava que já era algum tipo de abordagem prévia ao lançamento da disciplina que vocês propuseram no artigo. Então, a abordagem prévia é só com o F2, e o F2 ele é muito, muito leve. Tá bom. Legal. Me permita só complementar sobre esse comentário do peso, né, do computador, do programa para o computador, né? A impressão, né, que eu tenho hoje, o próprio laboratório de informática que a gente tem, não são de computadores de ponta, né? São computadores de 4 anos atrás, praticamente. Então, assim, hoje a tecnologia de informática permite que você tenha, né, um computador. O meu laptop, por exemplo, aqui, ele tem mais de 10 anos. E é claro que você não vai rodar um modelo pesadíssimo, né? Então você vai mais limitar, né, o uso com o tamanho do modelo que você está abordando. Mas então, sabendo utilizar um modelo adequado, minimamente adequado, você permite, né, usar computadores até mais antigos, como, por exemplo, aqui, como eu falei, o meu, os que a gente tem no laboratório, que são processadores i5, não são nem i7, e realmente dá para você usar. É claro que você tem que ter uma paciência, a coisa fica, às vezes, um pouco meio devagar, assim, né? Realmente, os softwares mais modernos ficam cada vez muito mais pesados, né? Tá joia, tá legal. É bom conhecer essas realidades diferentes. Bom, pessoal, então, pelo avançar da hora, né, a previsão seria acabar 12:30, já passamos aqui 2 minutos, mas eu gostaria novamente de parabenizar todos os autores pelos excelentes trabalhos e ainda mais ricas as discussões que aconteceram, né, esse nosso debate foi muito rico. Prova aí que os espectadores fizeram bastantes perguntas, né, durante a transmissão. Então, eu gostaria de lembrar que nossa mesa 1 está se encerrando e voltaremos logo mais às 14 horas com a palestra de Emily McLone do Rural Studio, tá? Então, com isso, eu dou por encerrada a mesa 1 e até a próxima oportunidade a todos. Um abraço.